Olá, começamos mais um programa, O Despertar da Consciência, com base neste livro aqui, O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. Em minha companhia, Sebastião Camargo. Tudo bem, Sebastião? Agora melhor, aqui na TV Mundo Maior, juntamente com o telespectador, para estudarmos mais um pouquinho acerca do ensino universal dos espíritos. Exatamente, o programa de hoje vai falar sobre o psiquismo divino. Sebastião, o que é o psiquismo divino? Mas eu acho que para a gente começar, esclarecer melhor o que é o psiquismo. Nós poderíamos, antes de começar a tecer os comentários a respeito do psiquismo divino ou em Deus, falar um pouquinho sobre Deus na visão de Pastorino por Francisco Cândido Xavier na obra Juntos Venceremos. Acho que você tem alguma coisa aí para nos passar. É a síntese, né? Exato. Tudo passa. A alegria, a dor, a felicidade, a tristeza. O universo é dinâmica eterna. Os mundos se renovam. Os seres evoluem. A natureza morre e renasce milhares de vezes. Um sol vem do outro sol. Uma célula tem sua origem em outra. Só Deus permanece. Só Deus é. Ele, o incriado, alfa e ômega da vida, é a lei. Lei que muda sem mudar-se, que aprimora sem precisar aprimorar-se, que engrandece sem necessitar engrandecer-se. Tudo passa para ficar, tudo fica para ser. O espírito, reflexo do Criador, é o que conta, é o que fica, é o que é. Espírito e Deus, Deus e Espírito, resume a síntese da vida. Então, tudo que existe é Deus. É Deus. Então, quando ele exterioriza esse psiquismo divino por meio do verbo, por isso que nós falamos, no princípio era o verbo e o verbo era Deus. Quando nós vamos fazer alguma coisa ou desejamos expressar alguma coisa, nós começamos a arquitetar por meio da vontade, do pensamento, como seriam essas ideias, como seria essa verbalização das nossas potencialidades. Em Deus, quando ele se expressa por meio do verbo, é como se ele construísse, adensasse o que nós conhecemos como Cristo cósmico. Se fosse em nós, a nossa mente. Em plano menor. Segundo Joana de Andes, a mente é uma emanação da consciência, do espírito. E por meio desse Cristo cósmico, ele vai exteriorizar esse psiquismo, que nós chamamos também de evangelho, chamamos de amor, chamamos de éter cósmico, tem vários nomes. Mas vamos ficar só com o psiquismo divino. Então, se nós queremos expressar alguma coisa, nós precisamos de pensamentos, que seria o equivalente ao nosso verbo criador. Porque o pensamento é a força máxima criativa em nós, a nossa capacidade criativa em ação. E em Deus, essa expressão por meio dessa consciência crística e nós, por meio da nossa mente, nossa capacidade criadora, nós vamos exteriorizar de nós bioenergia. Pequenas unidades que vai possibilitar formar todas as coisas. Em Deus, essa imanência por meio desse Cristo cósmico, essa força criadora que gera e nutre, o psiquismo ou o evangelho criador, é o que vai tornar ou transformar-se na sequência, quando fragmenta-se no que nós chamamos de espírito ou princípio inteligente do universo. No livro tem uma parte que o senhor explica que nós pensamos no pensamento de Deus. Como é que nós pensamos dentro do pensamento de Deus, exatamente. Exato. Como? Na realidade, nós somos expressões desse pensamento. Somos esse pensamento tornado visível. Então, da mesma forma que se eu expressar agora parte do meu pensamento, ele vai transformar-se num hormônio, que é um elemento tangível, visível e em movimento aqui no universo biológico. Eu costumo dizer, e vários autores também dizem, Cristo já é uma materialização desse pensamento cósmico. Então, a expressão ali
adensada, que é a própria unidade mental. Ali o pensamento vai ser trabalhado para fragmentar-se a partir dali. Então, quando nós imaginamos um Francisco Cândido Xavier, um Leon Denis, um Kardec ou vários outros, esses são pensamentos do Cristo tornado visível, já que todos esses seres fazem parte dessa força crística como o modelo e guia que está nos conduzindo rumo a esse mensurável. Então, nós chamamos de arquitetos, no livro, o próprio pensamento. Então, se imaginarmos os arquitetos a nível cósmico, ou em se tratando do cosmos, nós vamos perceber que são os Cristos cósmicos. Mas se desejarmos olhar esses arquitetos em plano menor, vamos percebê-los criando os universos, não mais as dimensões cósmicas. Se baixar um pouquinho a escala, vamos percebê-los na elaboração e construção das galáxias, das constelações, dos planetas, dos sistemas solares, até chegarmos, por nossa vez, ao nosso universo. Nós, expressando a nossa consciência, poderíamos dizer que o nosso laboratório mental, essa capacidade, esse laboratório que nos possibilita exercitar a nossa capacidade criativa por meio do nosso pensamento, da nossa inteligência, agora nós vamos tornar tangível aquilo que era imponderável. Por enquanto é uma imagem virtual, um pensamento, uma emoção que não dá para mensurar, dá para sentir, dá para perceber, mas não dá para tocar. Agora, quando ela torna-se carne, e o verbo vai se tornar carne, tangível em átomos, em moléculas, em células, tecidos que se renovam, é esse eterno transformismo dessa consciência em síntese, ou melhor, que sintetiza tudo, na essência imutável, mas quando se expressa, se torna tudo que nós conhecemos em todas as frequências da matéria, da mais densa à mais sutil. Agora, Sebastião, assim, se quando nós pensamos dentro do pensamento de Deus, o que acontece quando a gente tem um pensamento ruim, um pensamento negativo? Vamos colocar assim. Quando nós começamos a entender o que significa a lei de justiça, amor e caridade, nós vamos começar a adequar o nosso pensamento como se fôssemos co-criadores com Deus, com o Cristo. E se assim agirmos, nós vamos perceber nitidamente, quando começamos a elaborar um pensamento, uma interferência para melhor. Eu tenho a ideia de fazer um bolo, aí apresenta-se uma receita mais aprimorada daquele mesmo bolo. O acréscimo de um ingrediente, a diminuição de outro, a alteração ali do contexto. Nós percebemos nitidamente isso, nós chamamos de intuição, porque Deus está em nós. Porque vem de dentro para fora, porque nós queremos criar. E quando nós acessamos outras fontes externas, que eu busco referenciais em Chico Xavier, em Bezerra de Menezes, em Joana de Ângeles, eu estou recebendo inspiração desses mestres, agora de fora para dentro também. Então, o pensar dentro do pensamento do Criador seria nessa vertente. Agora, quando eu não tenho referenciais e deixo a minha mente ao sabor do vento, eu posso receber esses pensamentos mais grosseiros ou quando eu penso mais grosseiramente. Então, se eu começo a desejar o mal para ti, eu vou receber um pensamento proporcional, porque é uma força de atração. Sim, mas aí eu quero entender a seguinte questão. Quando eu estou desequilibrada e eu tenho esses pensamentos grosseiros, o meu pensamento está dentro do pensamento de Deus ou não? Só quando eu estou numa situação favorável? Vamos colocar assim, tem como você sair de Deus? Não, eu imagino assim que às vezes a gente... É como se a gente tirasse Deus da gente, mas não... Parece não é... que você saiu, Sim. que Deus sumiu, que você está só, que você está abandonado, não é isso? Exatamente. Mesmo esses pensamentos negativos, eles são seres em evolução. Por exemplo, se você tem um pensamento que muitos chamam de lixo mental, ele é um material suculento para quem não tem nem aquilo. Se você tem uma carne na geladeira e você deu uma vacilada, ela apodreceu, você comeria? Não. E um urubu, será que comeria? Com certeza. Com certeza, para ele é um banquete.
Então, mesmo esses pensamentos negativos, seres em plano menor do mundo mental estão usando isso beneficamente. Ele tem referenciais que para eles já servem fantasticamente. Então, tudo isso faz parte da lei de evolução do eterno transformismo. Então, quando alguém lhe vê e compadece de ti, ele começa a expressar pensamentos mais nobres para iluminar os teus. Pela uma oração, pela bioenergia, pela água magnetizada, por uma boa leitura, por uma boa música, por alguma coisa para, como se fosse sanear esse universo mental que encontra-se perturbado com a presença de incontáveis pensamentos nos propondo coisas deprimentes. Que para aqueles seres que propõem, está tudo certo. Eles vivem naquele estado de tristeza, como nos ensina o Espírito Emmanuel. Tem seres que se alimentam de tristeza, outros de mágoa, outros de ódio, outros de boas músicas, de bons papos, de boas palavras, mas existem faixas vibracionais e processos evolutivos em todas as escalas. Por isso que quando nós compreendemos, nós não vamos brigar com aquele ser que invadiu o nosso espaço. Nós vamos criar um campo de segurança no nosso espaço e se ele quiser entrar, ele vai ter que modificar o seu comportamento, que daquela forma não seria permitida a sua entrada. Mas se ele aceitar a nossa proposta, ele pode vir e estar conosco. Tá bom, a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho, não sai daí.